Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler, vim falar um pouco aqui sobre magistério, a função de professor. E nesse caso aqui eu começo falando de uma máxima que é muito desenvolvida, né, dentro da área da educação e muito reproduzida por uma filósofa que eu gosto muito, a Lúcia Helena Galvão, em que ela menciona em que o bom professor, o excelente professor, a gente lembra mais da sua mensagem. O péssimo professor, a gente lembra muito mais dele. É curioso, né? De novo, o bom professor, a gente lembra da sua mensagem, da sua aula. O péssimo professor, a gente lembra muito mais dele ou dela. Porque assim, é entender mais ou menos o seguinte: se você assiste uma aula, eu poderia, ao avaliar aquele professor, eu poderia dizer assim, nossa, como esse professor fala bem, que legal, bacana. É curioso, a reflexão não tem que estar em cima dele, tem que estar em cima da mensagem dele, do que ele aborda, do que ele menciona, do que ele fala. Isso é mais importante. Então, um grande professor, ele passa a mensagem com muito mais habilidade. Quer dizer, o grande professor, a gente pensa na gente. Quando a gente assiste a aula daquele grande professor, daquela grande professora, a gente reflete um pouco sobre nós, sobre nossa vida, sobre nossas habilidades, nossas capacidades. Então, o grande professor parte disso. Ele consegue despertar na gente algo incrível. Quando você tem o personalismo, quando você tem a ideia do professor, em que você só olha para ele só para a habilidade dele, somente ele, né? Nesse sentido há um egocentrismo absurdo, a gente não está diante de um grande professor. Vamos lembrar, e aí você pode fazer essa reflexão, que os professores que mexeram com a nossa vida, né? Que nós achávamos maravilhosos, sensacionais, incríveis, né? É o professor em que eu lembrei daquela aula que ele passou naquele dia. A mensagem dele ou dela, não importa a área, né? De humanas a biológicas, a exatas, é aquela pessoa que consegue, de uma maneira incrível, passar coisas maravilhosas para nós, sem necessariamente apelar para o egocentrismo, né, para o culto à personalidade, que a gente vê tanto hoje, muitos colegas professores fazendo isso. Né? Então, assim, faça essa reflexão e entenda o seguinte: o grande professor, ele é um canal. Eu, como professor, eu ficaria muito preocupado se a minha mensagem ela fosse menos importante do que eu. Aí seria bastante complicado. Eu tenho que entender que o mais importante é a mensagem e não eu. A coisa mais importante é a minha aula, o que eu passo para o meu aluno, ao ponto de despertar nele ou nela algo incrível e maravilhoso. Evidentemente, a gente não consegue despertar isso em todo mundo, né? Porque nem todo mundo está preparado para determinadas situações, determinados momentos, né? Então, depende muito de cada pessoa, em cada momento, em cada instante. Também tem um pouco disso. Mas é curioso porque o que você tem muitas vezes hoje, principalmente, é o que é aquela ideia do professor chacrinha. Professor Chacrinha, para quem não conhece, a figura do velho guerreiro, Chacrinha era um apresentador de TV, de auditório, quer dizer, apresentava programa de auditório e ele tinha uma maneira de falar engraçada, chamava atenção por isso, ele tinha uma roupa extravagante, engraçada, que chamava atenção também. Então o programa era muito em cima dele, né? E ele precisava o quê? Ter uma postura, se vestir de uma maneira para chamar muito mais atenção. O que você tem muitas vezes hoje é o professor Chacrinha, infelizmente. Tem muito colega que apela para si, quer dizer, faz a ideia do egocentrismo. Ou ele é o professor brincalhão no entretenimento, tá? O professor quer ser amigo do aluno, é muito complicado quando o professor quer ser só amigo do aluno. Ou aquele professor assim que ele quer ser, digamos assim, apela muito pro lado meigo. Olha, é porque eu sou a mãe, eu sou o pai, olha, eu te amo, tá? Aquela coisa fofa, que bacana, que legal. Não que não deva existir essas relações interpessoais, pode acontecer, pode ter uma relação mais próxima. Entretanto, não pode ficar só nisso. Porque se ficar só nisso, eu começo, na verdade, a misturar as coisas. Eu começo o quê? A achar, entender que o lado afetivo é que vai determinar
a habilidade de um professor, e aí é complicado. Antes de mais nada, tem que entender que não é o lado afetivo que determina, que avalia o grande professor. Tá? É a sua mensagem, a sua habilidade, a sua capacidade. É muito disso. Tá? Se eu começar a olhar só para o lado afetivo, né, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, né, que nós brasileiros somos um homem cordial, a gente avalia tudo pelo lado emotivo, muito pelo lado emocional, somos coração demais e até por isso a gente começa até a fazer bobagem, besteira, por causa desse lado muito emotivo. Então é complicado. Então a gente tem que entender mais ou menos assim. Quando se fala, por exemplo, sobre professor, o que vale, na verdade, é muito mais o que? A ideia de você ser um canal, de você passar uma mensagem. É muito nesse sentido. Se você olha somente, se o professor ele tem esse sentido do olhar para si, e somente assim é mais complicado. Por exemplo, hoje em dia, né, por exemplo, nessa ideia do Enem, você tem muito essa coisa do professor, de novo, que foca muito em si. Por exemplo, o cara é professor de história, aí ele abordou lá o Império. Aí caiu um tema desse, um item de Império na prova do Enem. Normal, velho. Normal. Aí o que o cara faz? Olha, vai lá na rede social, olha, eu abordei esse tema com os alunos, o quê? Ué, mas não estava no programa? Se estava no programa, com certeza tu ia acertar. Qual foi o mérito que você teve? Não, você abordou uma coisa que estava no programa do Enem. Mas o cara começa o que na rede social? Não, porque eu abordei. Sabe? Aí vem o culto à personalidade, o professor. É porque eu sou demais. Toma cuidado, verifica isso. Gente que começa a olhar, a falar muito de si, dizer que tem habilidade tal, não sei o que, cuidado. Normalmente, esse indivíduo ele tem uma série de problemas. Ele tem uma série de deficiências na questão didática, na maneira de dar sua aula, sabe? Verifica isso. É um indivíduo que como ele não tem uma habilidade de ministrar uma boa aula, ele usa outros meios, que pode ser o modelo digital, as mídias, que estão aqui para nos ajudar, mas tem gente que usa para outros meios, quer dizer, a ideia do egocentrismo. Então o cara, de repente, começa a ser o quê? A adivinhar as coisas. Olha, porque eu acertei a proposta do Enem 2023, e aí começa a falar. É muito doido isso, cara. Daí você tem uma ideia de como você tem uma quantidade absurda de profissionais que têm uma deficiência, uma mediocridade muito grande. Aí tu fala assim, mas por que existe isso, Nelson? Porque boa parte do público também é medíocre. Desculpa. Tu tem muito aluno ruim, sabe? E isso está piorando cada vez mais, porque as redes sociais, ela acaba criando, esse modelo digital acaba criando o quê? Uma série de indivíduos que eles não têm conhecimento, eles têm informação. Nós somos bombardeados 24 horas por um monte de informação. Boa parte é um monte de besteira que não serve para nada na nossa vida. Porque esse mesmo professor, meia boca, chacrinha, ele não consegue enganar o bom aluno. O bom aluno percebe. Os caras estão me enrolando. Os caras não tá fazendo uma coisa que não é legal. Então, assim. E eu ouso a dizer que a maioria dos professores, na sua maioria, são professores ruins aqui no Brasil. Porque, primeiro, tu não tem uma formação de professores. A universidade, a academia não forma professores. Tá? Ele muitas vezes, os ensinos acadêmicos têm um sentido aqui de formar técnicos. Tá? Então vou ter um conhecimento sobre a minha área, tal, beleza. Mas não há uma preocupação, por exemplo, na questão assim, poxa, como é que eu vou me portar lá na frente? Como é que eu devo ministrar uma aula? Não existe isso, não existe isso. Né? Então você tem um problema muito sério na formação de professores que não existe aqui no Brasil. Tá? E aí você vai ter realmente professores muito ruins nesse lado. E por outro lado, você tem uma parte de alunos que são muito ruins. Porque tu tem um alunado que, sinceramente, eles não conseguem fazer o básico. E muitas vezes, por não fazer o básico, eles acabam sendo vítimas de muito aproveitador, de muito professor meia boca. Então tem muito isso. Então, meu querido, minha querida, faça essa reflexão. Toda vez que você lembrar daquele professor espetacular, você lembra muito mais da aula dele, tá?
Tu vai lembrar dele, mas você vai lembrar muito mais da aula dele. Tá? Esse é o grande professor. Se você só pensa no indivíduo, se você só pensa no professor, cuidado. Esse não é o grande professor. O grande professor é um canal. E ele consegue passar a sua habilidade, a sua capacidade para os outros. Ele consegue encantar as pessoas numa aula. E a gente lembra daquela aula espetacular que aquele professor falou. Ego, que bacana, legal. Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nessa ideia assim. Sabe? A gente tem esse estalo. É isso. Aí, nesse momento, tu está diante do grande professor. Tá? Se você pensar só nele, é o cara, tá? Cuidado. Esse não é o grande professor. Esse é o péssimo professor. Porque o grande professor, a gente pensa na sua mensagem, na sua habilidade, na sua mensagem em si, na sua aula em si, e não nele. A gente vai pensar nele, mas o primeiro ponto é pensar no que ele passou e no que ele desenvolveu pra gente. Ok, pessoal? É isso, gente. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.